boa noite, Fernando. Boa noite você que está aí nos assistindo. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui comigo. Pois é, o assunto água é um assunto que pouca gente conhece. Eu até me recuso a ficar discutindo água, porque geralmente quem entende da parte biofísica não entende da parte médica. Quem entende da parte médica não entende da parte biofísica. E fica parecendo uma torre de Babel. Hein? Eu só quero dizer para vocês que para montar essa palestra e montar a minha apresentação, que está gravada em DVD, eu li 16 livros de água, de capa a capa. Praticamente tudo que é importante que tem na literatura sobre água, tem livro lá com quase 700 páginas, eu me dei o luxo de ler de capa a capa e poder entender isso tudo. Então, vocês vão ver com o decorrer da apresentação que eu tenho um conhecimento profundo sobre o assunto. Mas eu quero começar com uma frase de Sócrates. Sócrates dizia: saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Eu acho que a maior riqueza que nós podemos ter é ter saúde. O nosso foco aqui não é especificamente em nenhuma doença, o nosso foco aqui é em prevenção da saúde. E para prevenir essa saúde, nós temos que, alguma coisa importante que nós temos que estudar é a água. Porque a água, além de ser o mais abundante substância no corpo, o nosso corpo em torno de 70%, na média, é feito de água, a água não é só um hidratante, como se pensava. A água também faz hidrólise. E como ela faz hidrólise, hoje ela separa as coisas, ela deixou de ser só um hidratante e passou a ser um nutriente. Então, nós podemos dizer que é o mais abundante nutriente existente no corpo humano. Portanto, na faculdade de medicina, devia ser a primeira aula, já que é o mais importante, mais abundante nutriente no corpo, é a primeira aula que devia ter sobre água. Pois é, mas não é o que ocorre. O médico estuda 6 anos e ele não tem, pelo menos eu não tive, nenhuma aula sobre água, absolutamente zero. Então, o médico entra e sai ignorante com relação à água. E aí cria toda essa polêmica, porque nunca deram valor, por que agora alguém vem falar que pode resolver? Eu gostaria de citar um autor falecido, infelizmente, foi a maior autoridade que o mundo já teve em água. O nome dele era Mu Shik John. Mu Shik John, Dr. Mu Shik John, ele era da Coreia do Sul e ele escreveu inúmeros trabalhos, mais de 300 trabalhos sobre água. Você tem uma ideia. Publicados, trabalhos científicos. E ele escreveu um livro sobre água hexagonal, que nós vamos discutir nessa apresentação aqui, mostrando a importância da estrutura da água hexagonal na saúde. E no livro dele, que eu tenho, ele tem 25 páginas só de referências bibliográficas, referências científicas. São 272 referências científicas, todas com o nome dele. Ou seja, eu nunca vi isso. Um livro onde tem 25 páginas de referência sobre água, e essas 25 páginas compondo 272 referências científicas sobre água, e todos os trabalhos têm um nome dele. Ou ele é o primeiro autor, ou ele é o segundo, ou ele é o último, mas o fato é que as 272 referências são dele. Então, um indivíduo que publicou mais de 300 artigos científicos sobre água e dedicou 40 anos da vida dele sobre a água, ele deve saber o que ele está falando, né? Não pode se comparar a um engenheiro da Sabesp que distribui água, que quer entender de água e fala que isso não existe. Então, vai procurar. No mundo científico, você vai ver. Tenha vontade. Tem, inclusive, o Dr. Peter Agre, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química porque ele descobriu as aquaporinas. O que é a aquaporina? Ele descobriu que a célula tem, do mesmo jeito que tem um canal para o sódio, tem um canal para o potássio, tem um canal para o cálcio, tem um canal para o magnésio, ele tem um canal específico só para entrar e sair água. Esse canal específico chama-se aquaporinas. E eu quero citar um médico nessa história. É o Dr. Batman Gelid. O Dr. Batman Gelid nasceu no Irã
fez o ginásio o colegial na Escócia, estudou medicina na Inglaterra e voltou para o Irã. E ele foi, infelizmente, condenado a 31 meses de prisão por questões políticas, ideológicas. E ele terminou na prisão. O médico terminou preso por questões ideológicas. E lá na prisão, tinha mais de 3 mil prisioneiros, ele era o único médico, então foi dado o cargo a ele de cuidar dos prisioneiros. Só que não tinha remédio nenhum, absolutamente nada. A única coisa que ele dispunha era de água e sal. Ele então começou a dar água e sal para esses pacientes e ele começou a curar doenças com água e sal. A ponto de, quando terminou a sua prisão, o tempo de prisão dele de 31 meses, ele fez uma solicitação à diretoria da penitenciária que ele gostaria e pedia permissão para ficar preso mais 4 meses, porque ele estava fazendo uma série de trabalhos sobre água e ele não queria interromper a pesquisa. Olha que coisa. O indivíduo está preso por questões ideológicas, cumpre o seu tempo na prisão e pede autorização para continuar preso, porque ele estava terminando trabalho sobre água. E esse indivíduo, então, escreve 6 livros sobre água, eu tenho 3 ou 4 deles, e ele, então, sai de lá, muda para os Estados Unidos e dedica o resto da vida dele a falar de água. Então, eu citei para vocês até agora o Mutchik John, que escreveu um livro sobre água com 272 referências, em todas elas tem o nome dele. Eu falei para vocês sobre o Peter Agre, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2003 pelas aquaporinas. E agora eu cito para você o Dr. Blatchman Gilead, que dedicou a vida dele a descobrir coisas com água. Então, se nós olharmos esse pessoal e o que eles vêm fazendo, a gente pode ter uma noção do que a água pode fazer por nós. O Dr. Blatchman Gilead, ele descobriu 4 pressupostos errados. O pressuposto da boca seca, do que a água é só solvente, de que quando você está desidratado você tem sede e que você pode substituir a água por outros fluidos. Primeiro, boca seca. Pensava-se erradamente que quando você estava com sede, você estava desidratado, você tinha sede, o que não é verdade. Muita gente está desidratada, aliás, 40% dos brasileiros estão desidratados constantemente, 24 horas por dia, e eles estão desidratados e não sentem sede. Tem gente que não sente sede. E quanto mais velho você vai ficando, menos sede você vai sentindo. Então, se você esperar ter uma boca seca para beber água, você já está desidratado. Segundo, que a água é apenas um solvente. Não é verdade. A água produz hidrólise, portanto, é um nutriente. Terceiro, que eu preciso ter sede para tomar água. Não acontece também. Do mesmo jeito da boca seca, a sede vai passando, vai perdendo com a idade. E quarto, você não pode substituir nem por chá, nem por refrigerante, nem por um suco de frutas. Nada substitui água. Nós precisamos tomar água. Então, esses 4 pressupostos são muito importantes, porque quando ocorre uma desidratação, ela começa de dentro para fora. O que quer dizer isso? 66% da desidratação ocorre dentro da célula, 26% ocorre no interstício e só 8% no sangue. Por quê? Porque o sangue tem que circular, o sangue é protegido. Então, a desidratação ocorre na área mais importante, que é dentro da célula. Então, você nem percebe isso, porque é intracelular. E isso pode causar enjoo matinal, isso pode causar angina, fibromialgia. Então, tem estudos lindos. Tem um estudo feito pelo Dr. Chan, C-H-N, com adventistas. Ele pegou um grupo de adventistas e ele estudou esses adventistas e ele comparou aqueles que tomavam até 2 copos de água por dia, que é a média. Quantos copos de água você toma por dia? A maioria toma 2. Pois bem, ele comparou esses 2 com aqueles que tomavam 3 ou 4 ou aqueles que tomavam 5 ou mais de 5. E ele mostrou que quem tomava 5 ou mais de 5 copos d'água, comparado com quem tomava 2 copos ou menos, a diminuição no risco de infarto do miocárdio foi de 52%. 52%
na diminuição do risco. E sim, mais de 20 anos de estudo. Olha que coisa interessante. Eu não conheço nenhum remédio, nenhum medicamento, nenhuma droga, nenhum procedimento que tenha esse resultado. Uma redução em 52% no risco de morrer, de ter doença coronária, tomando 5 copos de água por dia, ou mais. Então, olha que coisa interessante. Aí eu pergunto para você, quantos copos de água você toma por dia? Provavelmente muito menos que isso.